Tem uma frase muito antiga, um ditado que a gente sempre repete, que é: se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Eu me lembro quando estava no exército, e agora tem um cabo aqui também, né? Eu era recruta e virei soldado antigo e depois virei cabo. É quase nada no exército, né? Porque tem um monte de coisa acima depois. Mas quando eu virei cabo, rapaz, uma coisa que eu gostava de fazer era chegar no quartel. Eu chegava e aí tinha um bom dia. Só que o meu bom dia era o seguinte: o recruta tinha que parar. Ó, a dica, viu, Pedro? A dica. O recruta tinha que parar e ficar bom dia fazendo flexão. Bom dia, Cabo Lucas. E eu pedia 10. Então era uma alegria, né? E aquilo, nossa, para quem mandava era algo sensacional. Isso, faz. Ai, Cabo, não aguento. Não, bora. Bom dia. Então eu chegava feliz da vida. Bom dia, né? Porque eu tinha o poder sobre alguém, né? Mas enfim, como diz, né, o vô do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas é interessante que essa alegoria sobre poder, ela já acontece há muito tempo. E nós temos um filme, uma série de filmes muito famoso, que é O Senhor dos Anéis, O Anel do Poder. Quem aqui já viu? Levanta a mão aí, esse filme, O Senhor dos Anéis, né? É filme que você pode ficar um dia inteiro olhando. Mas é um filme que fala sobre, literalmente, o poder que o anel tem. O escritor dos livros, ele usou uma alegoria de Platão, quando Platão vai falar sobre poder. Então, Platão conta uma história que existia um anel que fazia as pessoas ficarem invisíveis. No filme também isso é retratado. Mas quando Platão conta essa história, ele está dizendo o seguinte, que tinha um rei e alguns camponeses estavam fazendo uma revolta, querendo fazer uma revolta para matar o rei. Um outro camponês que chegou meio atrasado, acabou que pelo caminho, ou em algum momento, encontrou um anel. Pegou esse anel, colocou no seu dedo e foi para essa reunião. E quando ele chegou lá, ele começou a ouvir o que estava acontecendo. E no momento em que esse camponês girava o anel, ele ficava invisível. E aí ele percebeu isso. Ele, não concordando com o que aquelas pessoas queriam fazer, foi avisar o rei. E para entrar então no palácio, ele ficou invisível, chegou lá no rei e contou tudo o que ele sabia. Rei, estão querendo te matar. E o rei disse: isso é impossível? Você está mentindo? E ele disse: olha, se eu estiver mentindo, o senhor pode tirar a minha própria vida. E isso aconteceu. Eles tentaram matar o rei, mas o rei já estava preparado, a rebelião acabou, e esse cara então foi colocado como uma pessoa muito importante dentro do palácio. O que aconteceu, segundo Platão? Esse cara que perambulava pelo palácio, às vezes invisível, começou a olhar para a rainha e identificar na rainha um certo desgosto em relação ao rei. E um dia a rainha, junto com uma criada no seu quarto, ele entrou invisível nesse quarto e ouviu a rainha dizendo: o rei não dá bola para mim, ele só pensa em guerra, ele só pensa em reuniões e não sei o que mais, estou muito triste, muito abalada. E falou tudo o que ela estava sentindo. O cara invisível, com o anel do poder, viu isso. O que ele fez? Com aquela informação, conquistou a rainha, matou o rei e se tornou o rei daquele lugar. Platão, então, vai dizer o seguinte, que o poder corrompe as pessoas. Ora, Platão já faz muito tempo que andou sobre a terra. E ele viu algo que há muito tempo antes aconteceu num jardim. Deus criou o ser humano com poder, um poder de não morrer, um poder de perfeição. Mas Deus meio que colocou um anel no meio do jardim e disse: vamos ver o que você vai fazer com isso. Enfim, nós sabemos a história. O ponto é que, infelizmente, sempre o poder
nos tenta, nos coloca, aí podemos dizer, à prova, porque não somos Jesus, mas nos coloca à prova de várias coisas. Porém, nesse texto de Mateus, o diabo também quer tentar Jesus com o poder sobre coisas naturais, o qual Jesus tinha, e nós vamos ver isso nos evangelhos. Ele acalma a tempestade, ele multiplica pães e peixes. Para ele seria fácil transformar uma pedra em pão, muito fácil. Nós vemos que o diabo também o tenta com poder, testando o próprio Deus. Vamos ver se você realmente é Deus. Se você é Deus e testar o Pai, não vai acontecer nada. Porque esse é o seu poder. Você tem o poder de Deus. Ou testando também Jesus com todos os reinos, toda a glória que ele poderia ter aqui nessa terra, sem precisar passar pela cruz. Nessas tentações em que o povo de Israel também foi colocada, o povo não conseguiu passar. Nessas tentações em que Adão também foi colocado, Adão não conseguiu passar. E a pergunta que fica é: nós também, quando recebemos poder, conseguimos impedir ou não cair nas tentações que o poder nos dá? Podemos ser bem simples. Um poder de um pai para com um filho. Até que ponto esse poder usado pelos pais pode ou não machucar um filho ou uma filha? A forma com que ele vai usar vai definir isso. E aí nós vamos no nosso trabalho, por vezes tem pessoas que estão subordinadas àquilo que nós estamos mandando as fazerem. Será que por vezes, quando nós sabemos que temos esse poder de decidir coisas sobre a vida daquela pessoa, isso não nos tenta para, infelizmente, fazer algo ruim? Ou o poder de estarmos no jardim. E isso é outra comparação interessante. Jesus foi tentado no deserto. Adão e Eva no jardim. O que poderíamos dizer que hoje o jardim significaria? Bom, a segurança que nós pensamos ter de acordo com aquilo que nós pensamos que sozinhos construímos. Casa, família, emprego, saúde ou plano de saúde. Todas essas coisas que por muitas vezes nós... Olha, está muito bom aqui. Está muito tranquilo. No jardim, a tentação, ela é diferente do que no deserto. Porque no deserto, Jesus estava 40 dias sem comer, sem se alimentar. Jesus estava totalmente, digamos assim, humilhado naquele momento. Por que eu digo que são diferentes? Porque essa tentação do jardim, ela não nos quer colocar de um lugar para outro. Porque nós já estamos bem. A tentação do jardim é, quer saber? Já que eu estou bem, eu sei de tudo. Eu tenho o controle sobre tudo. A tentação no deserto é, poderíamos agora usar para a nossa vida, é aquele momento em que a gente não tem mais esperança. Quando nós perdemos o emprego, quando na nossa família está um caos de discussões e brigas, quando recebemos notícias de luto, quando nós recebemos notícias de doenças, nesse momento nós estamos num lugar que poderíamos dizer é o pior lugar de todos. E a tentação vem e diz o seguinte: mas eu posso te colocar num lugar melhor. É só tu fazer isso. A pergunta que eu faço para vocês hoje é: em algum desses dois lugares vocês estão? Se não, nos dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque as tentações, elas estão em todos os âmbitos da nossa vida. Às vezes no jardim, quando nem percebemos, quando achamos que está tudo bem. Às vezes no deserto, quando nós estamos completamente humilhados. Nos dois casos,
há uma tentação de entregar um poder para que você caia, use esse poder e o corrompa. E como ouvimos no texto de Adão, de Gênesis, a tentação ali fez com que os dois pecassem e fez com que todos aqueles que vieram depois deles pecassem também. Uma consequência absurda daquela tentação. E aí nós poderíamos imaginar o seguinte: se Jesus tivesse caído na tentação, qual seria a consequência? A mesma? Ninguém seria salvo. Seria todo mundo condenado. Óbvio que eu estou fazendo uma suposição que jamais aconteceu. Mas vejam as consequências de cair numa tentação. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Quando nós caímos numa tentação que normalmente vai ter a consequência de não confiar mais em Deus, pode ser que a consequência também seja algo terrível. Por isso que tentações não são fáceis. Não são simplesmente, agora eu orei, hoje não vai me acontecer nada. Ou fazermos igual o diabo fez. Eu vou abrir o Salmo 91. Aliás, ele está até aberto lá em casa, o Salmo 91. Aconteça o que acontecer, você não será atingido. 1000 vão cair à sua direita, outros à sua esquerda, mas você continuará vivo. Pestes, pandemias, tudo vai acontecer e você sairá imune. Essa é uma das tentações mais impressionantes que nós temos no texto bíblico. Porque esse salmo não está falando de nós. Esse salmo está falando de Jesus. Mas a gente olha esse salmo e diz: não, eu estou com Deus, cara. Nada vai me abalar. E se me abalar, eu tenho fé para isso. Não vai acontecer nada comigo. Vejam, o diabo usa o próprio texto bíblico para nos colocar em tentação. E infelizmente, hoje, nós ouvimos ainda pessoas usando o texto bíblico para colocarem outros em tentação. Um exemplo disso, infelizmente, é o que nós chamamos de teologia da prosperidade, onde ela diz o seguinte: você quer melhorar de vida? Abra o Salmo 91. Você quer melhorar de vida? Vamos ler um texto do Evangelho, onde Jesus vai dar riquezas para os humildes, para aqueles que ofertam. Vamos olhar o que o apóstolo Paulo diz sobre as bênçãos que teremos. Infelizmente, a palavra de Deus é usada como um poder para tentar outras pessoas. O diabo fez isso no jardim do Éden, usou a palavra de Deus para corromper Adão e Eva. O diabo fez isso com Jesus, usou a palavra de Deus para tentar Jesus. E hoje, infelizmente, muitas pessoas ainda usam a palavra de Deus para tentar outras pessoas. Então vejam, o que nós temos como poder aqui nesse texto? O que Jesus nos ensina sobre o poder? Jesus nos ensina que ter poder é fazer exatamente o contrário do que podemos imaginar sobre ter poder. Usando o exemplo que eu dei no início sobre o quartel, ter poder naquele caso seria o seguinte: o recruta chegar e eu dizer: bora dar bom dia pro Cabo Lucas, estou carente hoje. E aí ele diz: calma, mas eu não aguento mais, eu vou junto contigo, vamos lá. E a gente cai junto na flexão. Bom dia, Cabo Lucas. Bom, essa seria uma demonstração de poder. Óbvio que Jesus não fez flexões. O que Jesus fez para demonstrar o seu poder? Essa é uma pergunta sensacional. O que Jesus fez para mostrar o seu poder? Alugou um estádio de futebol, cobrou R$200 no ingresso, para durante 12 horas fazerem louvores a Deus e ali demonstrar a sua glória, demonstrar o seu poder. Jesus fez isso? Não. Jesus construiu agora sim um grande templo, com pedras vindas do Oriente,
né? Onde você vai no banheiro e os mictórios são dourados. Jesus fez isso para demonstrar o seu poder? Também não. Jesus não somente passou 40 dias e 40 noites no deserto. Jesus passou por uma via, a qual nós chamamos Via Crucis. Jesus passou por um caminho de tortura, espinhos e dor. Essa foi a forma que Jesus escolheu para demonstrar o seu poder. Você está sofrendo porque você descobriu uma doença? Você está sofrendo porque um amigo muito querido seu, um parente, morreu? Você está sofrendo porque faz 20 anos que você não sai do hospital? Você está sofrendo porque faz mais de 8 meses que você não consegue um emprego? Vamos junto, então. Eu vou carregar essa cruz para você. E Jesus faz isso. Jesus fez isso no deserto. Quando o diabo tentando ele, Jesus disse: não sou eu, meu amigo. É o meu Pai que está no céu. Eu não quero conseguir nada disso aqui. Aliás, essa não é a minha forma de demonstrar poder. Então, Jesus troca de lugar. Por isso, usando de novo essa analogia muito babaca que eu dei, da flexão, a forma como Jesus demonstra o poder seria a seguinte: chega um recruta, diz, bom dia, Cabo Lucas. E eu digo, bom dia, fica aí de pé. Bom dia, recruta 01. Bom dia, recruta 02. Essa é a forma com que Jesus demonstra o seu poder, trocando de lugar. Ele troca de lugar com a gente. Por quê? Porque ele morre no nosso lugar. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer essa frase: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Qual que é o poder de Deus? Qual que é esse poder? É o evangelho. O que é o evangelho? A boa notícia de que Jesus morreu por nós. Esse é o poder. Por isso, quando o cristão quer demonstrar o poder de Deus, o que ele faz? Troca de lugar com Cristo. Ah, meu filho, eu não vou falar de mim. Eu vou falar de Jesus. Porque Ele é o único que tem o poder de vencer a morte. Eu não tenho. Então Jesus faz isso por nós. Jesus se coloca no nosso lugar e nos mostra que o poder é esse. Por isso, não há nenhum outro rei, não há ninguém que tenha poder que deixe de usar isso para, em troca de, morrer por nós. E a partir disso, nos dar o seu próprio poder. Não há em nenhum outro lugar ideologia, filosofia, ou até mesmo teologias que nos mostrem esse poder anunciado no Evangelho. Para que isso cause questões no nosso dia a dia, uso um exemplo que o pastor Jonas Madureira deu numa das suas pregações, em que ele disse: vocês querem saber às vezes como nós usamos o nosso poder até mesmo para fazer algo bom? Ele disse o seguinte, que uma vez ele queria dar um presente para sua esposa, e aí ele foi numa livraria e viu, ele também é filósofo, e viu uma obra de filosofia sensacional, e disse: esse é o presente que eu vou dar para minha esposa. Quase R$200 o livro. Ele comprou o presente, levou para sua esposa, a sua esposa olhou, e é como se uma criança recebesse um par de meia. Que legal. Porque ele disse, porque eu estava me presenteando. Eu não estava presenteando a minha esposa, eu estava me presenteando. Jesus não está se presenteando, nos salvando. Ele não precisava fazer isso. Mas justamente ele está nos entregando algo. E às vezes nós precisamos lembrar disso. Numa discussão que eu estou tendo com a minha esposa, o que eu quero ali? Mostrar que eu tenho o poder de estar com a razão?
Ou naquele momento eu vou baixar um pouco a minha bola e dizer, ok, estou errado. Ok, não é bem assim. Vamos nos acalmar agora, né? Ou o contrário, apenas dei um exemplo. Mas enfim, essas demonstrações do poder do Evangelho são, usando uma palavra chique, empíricas. Não é apenas abstrato. O Evangelho é carne, é sangue, é contato, é vida. O Evangelho se demonstra ali no ambiente de trabalho, onde às vezes eu preciso usar do meu poder para tomar uma decisão e penso nas várias pessoas que serão afetadas com aquilo ali. O que eu posso fazer para causar menos danos? Será que eu posso até trocar de lugar com eles? Enfim, a tentação na nossa vida sempre vai ser essa. Você não precisa do poder do Evangelho. Você precisa do seu próprio poder. Você consegue. Quando nós trocamos isso por Jesus conseguiu, a vida fica não mais fácil, mas ela tem mais esperança, ela tem mais confiança. E é isso que nós aguardamos, é isso que nós confessamos. Não há outro rei que não use o seu poder, não há outro rei que troque de lugar com cada um de nós para nos entregar o seu próprio poder. Em nome do nosso Cristo vivo, amém. Os convido a ficarem em pé, nós vamos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, que este teu poder, que é o próprio Evangelho, nos dê o conforto e a alegria de sermos teus filhos, e que a partir desta certeza possamos testemunhar esse poder para muitas outras pessoas, pessoas que o Senhor já colocou nas nossas vidas. Por isso te pedimos que teu Espírito Santo nos guie para testemunharmos o Jesus que morreu e ressuscitou por cada um de nós. Amém. Nós vamos cantar o ofertório assim como está.